O homem e a comunicação. O papel é um material tão importante na vida moderna que a gente até esquece que ele não existiu sempre. De fato, a escrita foi inventada antes do papel. E os homens, desde então, têm procurado no ambiente que vivem e de acordo com seus modos de vida, um material ideal para escrever. Para os egípcios, era importante que seus monumentos durassem para sempre. Por isso escolheram a pedra para escrever. Os seus vizinhos, os babilônios, escolheram o barro, que podia ser modelado em pequenas lajotas, fáceis de transportar. A grande vantagem do barro sobre a pedra é que no barro se podem corrigir os erros. Você já pensou que problema devia ser para os egípcios errar uma letra num daqueles imensos obeliscos que eles faziam? À beira do mar, os homens usavam ossos de baleia, conchas e cascos de tartaruga para escrever. Nas regiões geladas, usavam dentes de focas. Nos desertos, peles de cabra ou de camelo. Na Ásia, se usavam folhas de árvores, inclusive de palmeiras. E é por esse motivo que as nossas folhas de papel se chamam assim. Outros materiais mais frágeis também foram utilizados, mas não duraram o suficiente para ser conhecidos por nós. No Egito havia uma planta, o papiro, usada para fabricar os mais variados artigos, sandálias, cordas e até embarcações. Então, inventaram uma maneira de utilizar o papiro cortando seu caule em fatias e emendando essas fatias sob pressão, formando uma folha. Essa folha, depois de seca, era polida com pedras bem lisas e se tornava ótima para escrever nela. Chamava-se papiro, como a planta. Foi o primeiro material inventado especialmente para servir como suporte da escrita. O papiro foi usado durante milhares de anos em todos os países do Mediterrâneo. O papiro deu certo no Egito porque o clima daquela região é muito quente e seco. Em outros lugares, os homens continuavam a procurar materiais mais duráveis e mais vantajosos. Assim surgiu o pergaminho. Era feito de pele de bezerro, carneiro ou cabra, que era submetida a um processo de raspagem e polimento. Era liso e macio e se prestava a trabalhos delicados, além de ser bastante durável. A madeira foi utilizada de várias formas para a escrita, principalmente entre os gregos e os romanos. Eles usavam, por exemplo, pequenas tábuas cobertas de cera ou gesso, nas quais escreviam. Quando não precisavam mais do texto, raspavam a cera, recobriam a tábua de novo e a reutilizavam. Eram essas tábuas que se utilizavam nas escolas, em lugar dos nossos cadernos. Metais como o chumbo, o cobre, o ferro, o ouro e a prata foram usados, sob a forma de placas ou folhas. Até hoje, as placas comemorativas lembram esse uso. Os soldados romanos gravavam seus últimos desejos nas espadas e armaduras, para se acaso viessem morrer em combate. Antes que Colombo chegasse à América, há 500 anos, os astecas e os maias faziam um tipo de pano que chamavam de amáteo. Era feito de cascas de árvores cozidas e amassadas com pedras, sendo utilizado para fazer roupas, redes, cordas, cestas e até dinheiro. Os astecas também faziam seus livros com esse material. Eram lindos livros ilustrados.
onde eles guardavam seus conhecimentos de astronomia, astrologia, medicina, matemática, além de sua rica literatura. Infelizmente, esses livros, que eram muitos, foram destruídos e hoje só resta uma dezena deles. Na China, escrevia-se inicialmente sobre lâminas de bambu, mas essa tradição foi abandonada quando se inventou o pincel de pelos. Daí por diante, foi possível escrever sobre superfícies macias e flexíveis, como a seda. A invenção da tinta líquida completou essa possibilidade. A escrita com pincel e tinta sobre a seda tornou o ato de escrever mais fácil, mais rápido e por isso mesmo muito mais constante. Mas a seda é cara e por isso foi preciso inventar um outro material que pudesse substituí-la. A tradição dos chineses na arte da tecelagem, da fabricação de cordas e de feltro mostrou que a fibra vegetal era a matéria-prima que levaria à produção desse material. As primeiras folhas de papel foram feitas com restos de cordas e casca de árvores, principalmente de amoreiras. O resultado obtido, o papel, era semelhante à seda e tinha sobre ela a vantagem de ser consideravelmente mais barato. Isso aconteceu no primeiro século da era cristã. Mas o que é exatamente uma folha de papel? Nada mais que um emaranhado de bilhões de fibras vegetais chamadas celulose. Para se obter uma folha de papel, devem-se cozer, moer, molhar, peneirar, prensar e secar as fibras. É possível fazer papel a partir de varas de bambu, folhas de abacaxi, talos de bananeira e até cascas de cebola. Na verdade, com mais ou menos trabalho, é possível fazer papel de qualquer espécie de planta, pois a celulose está presente em todas elas. A invenção do papel era tão importante que os chineses conservaram o segredo de sua fabricação durante quase 800 anos. Mas no século VIII, de alguma forma, esse segredo atravessou as fronteiras da China e chegou ao conhecimento de pessoas de outros países, especialmente dos árabes. Nessa época, os árabes estavam se expandindo e chegaram até a Espanha, com sua religião e sua cultura. Foi assim que o papel foi introduzido na Europa. Nessa época, na Europa, ainda se escrevia sobre pergaminho, e quem detinha o conhecimento da arte de escrever eram as ordens religiosas. Por isso, é natural que houvesse uma certa resistência às novidades trazidas pelos invasores árabes, que eram então chamados pelos cristãos de infiéis. Por esse motivo, apesar de todas as suas vantagens, o papel demorou ainda alguns séculos para ser usado largamente. A invenção da imprensa, a industrialização do processo de fabricação e a descoberta da madeira como fonte de matéria-prima transformaram o papel no principal material usado para a escrita. Mas, além desse uso para o qual o papel foi inventado, milhares de outros vieram a se juntar. O papel substituiu o vidro, a madeira, o pano, a louça, o metal, na confecção de embalagens, de utensílios variados, de vestuário, de revestimento e até de dinheiro. Mas a produção de papel exige o plantio de milhões de árvores todos os anos, ocupando extensas áreas de terra. Por isso, hoje, o papel pode ser considerado em muitos países um material caro e já se pensa na sua substituição. Mas seja qual for seu substituto, o uso do papel deverá sobreviver, como sobreviveram a pedra, o metal e o pergaminho.